Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse nosso ponto de encontro. E hoje, para o nosso bate-papo, eu trouxe o meu grande amigo Paulo Pereira. Ele que é, sem dúvida, um dos ícones do coaching no Brasil. Ele foi um dos pioneiros em relação à importância da gente se especializar, da gente se posicionar para que a gente ganhe realmente a nossa fatia de mercado. Ganhe não, conquiste a nossa fatia de mercado. Então, com vocês, Paulo Pereira, seja muito bem-vindo, Paulo. Oi, Dri, é muito legal estar aqui hoje, né? Bater esse papo com você nesse nosso ponto de encontro. Vai ser muito bacana, eu tenho certeza que a gente vai ter muitas ideias aqui, muitos insights novos. Eu espero que você que está assistindo aí a gente também tenha vários insights, já separa o seu materialzinho de anotação, porque Isso. sempre quando encontra disso, É, muita coisa nova acontece. sempre, né? Sempre. Vamos já não, só mais uma coisinha. Vamos falar só mais uma coisinha aqui, né? É verdade, bem isso mesmo, né, Andrei? Uma das características do Paulo, para quem está assistindo a gente, é o quanto ele fala de uma maneira tão simples e de uma maneira tão natural que até aquele bicho de sete cabeças parece que vira nosso amigo. Eu sempre falo isso para ele. Ele faz umas analogias, umas comparações que realmente são capazes de quebrar vários tabus. E aqui a gente tem dois tabus, porque o Paulo ele fala tanto da importância do posicionamento, de você não ser mais um nesse oceano de especialistas ou de profissionais que a gente tem no mercado. E mais, ele fala sobre a importância da gente escalar o nosso negócio e da gente usar as ferramentas do mundo online, a tecnologia, para realmente construirmos com bases sólidas quem a gente é e quem a gente deseja ajudar. Paulo, vamos começar falando um pouquinho sobre isso, sobre a questão da especialidade, né? Ao seu ver, você fala disso há alguns anos, você bate nessa tecla. E ao seu ver, qual é o grande diferencial da pessoa que se especializa? Até pensando, partindo um ponto desse ponto, né, Dri? É bem assim, eu queria deixar uma pergunta para quem está assistindo a gente, né? Você quer ser uma voz ou você quer ser um eco no mercado? Então, até um assunto, né, Dri, que a gente já discutiu uma vez, e é isso que é sobre o posicionamento, é isso que significa ter uma especialidade. Você vai ser uma voz ou um eco? O que é uma voz, né? Uma voz, ela gera a si própria, ela gera uma própria mensagem, ela consegue, ela tem uma autoridade, ela influencia pessoas, ela lidera, ela cria exemplos, enfim, ela defende uma causa também. Agora, o que é um eco? É repeteco de alguma voz, né? É aquele burburinho, aquele, né? Às vezes pode, uma vez uma pessoa até falar, mas eco chega longe. Mas Eu lembro, eu lembro. Eu preciso ser eco, porque o eco chega longe. eu falei, cara, você tá doido, porque a partir do momento que aquela voz parou de emitir, não vai ter mais eco lá Que depois, eco. entendeu? É isso aí. Então, esse é o ponto principal, né? E a A gente, voz é a essência, né, Paulo? A voz é a personalidade, a essência, a fonte. exatamente, você falou tudo, é a fonte de tudo, né? Então, o que você quer ser? Uma voz ou um eco? Se você quer ser um eco, tem um monte de coaches aí que você pode modelar que estão generalistas no mercado. Exato. Né? Tem até aquela analogia, né? Se você mexer lá numa árvore, vai cair uma penca de coaches pendurado. Mas é a realidade, infelizmente, do nosso mercado, né? Que virou meio que um oba-oba, que vamos ganhar dinheiro de qualquer jeito, é um negócio informal, coaching é só uma conversa. Peraí, né? Coaching é um trabalho muito profissional, muito sério. Então, e eu vejo que o ponto principal é isso, né? O grande desafio mesmo que eu vejo nos coaches é falar assim, nossa, mas se eu escolher um nicho, se eu escolher uma especialidade, eu não vou estar abrindo mão de outras coisas? E a vida não é isso, né? E a Exatamente, vida não é isso? exatamente, né, Dri? Legal. E, Paulo, eu percebo que muitas pessoas se esquivam. Eu já estou com a minha caneta porque eu anoto tudo, porque os insights aqui são muitos, então eu vou anotando tudo. Eu percebo que muitas pessoas se esquivam de acharem a sua especialidade porque não cai do céu, né? Você fala muito sobre isso, sobre a importância de você se concentrar, de você ter maturidade, inclusive, para escolher.
quem você vai atender, que nicho que você vai se especializar. Então, de repente, é também isso, né? Primeiro, porque o ser humano não quer perder nada, como você bem disse, né? Então, a gente quer atender todo mundo. Não, peraí. Eu estou no início da minha carreira, eu não quero perder ninguém, eu não posso perder dinheiro. Então, quem bater na minha porta tem que atender. Verdade. No início, você não vai sair dizendo não, mas ao longo do tempo, você vai se especializando. É isso. Você vai se especializando a ponto de ser uma referência naquele nicho? Então, a grande questão da especialidade, né, de encontrar realmente o nicho, pode ser, como você falou, né, pode ser realmente a pessoa começar do zero algo. Uhum. E, poxa, eu sou coach, acabei de descobrir aqui que é a minha vida, eu amo fazer isso, tal, e parece que a gente estava dentro de uma casca, né, de ovo, Perfeito. contando os dias, né? Perfeito. E aí, de repente, aparece aquele buraquinho e a gente quebra aquela casca e a gente vê um mundo de possibilidades, né? E, nossa, que colorido que é aqui fora, né? Eu Perfeito. vejo que o coach faz isso, mas o coach por si só é um especialista em transformação comportamental. Então, o coaching é uma ferramenta, né? Ele não é a essência de tudo. A sua especialidade é a essência de tudo, que ela vai dar o corpo. Para onde você vai usar o coaching? E aí a pergunta que eu gosto de sempre fazer é: beleza, você vai gerar transformação no quê? Né? Para quê? Que tipo de resultado? E aí entra a segunda dificuldade do coach, que é definir resultados específicos e objetivos. Verdade. E aí eu Verdade. quero transformar o mundo, eu quero salvar vidas. Espera aí, então vai virar um salva-vidas na praia, entendeu? Perfeito. 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 Claro. Então, no que você quer aplicar essa ferramenta? Para gerar que tipo de transformação? Ah, transformação comportamental. Beleza, mas não está específico. Que tipo de transformação Uhum, comportamental? uhum. Então, por aí vai. E eu vejo Perfeito. assim, Ou seja, o coaching não necessariamente, claro que não, né? Você não joga fora tudo que você foi até aqui, né? Então, buscando a sua especialidade, você é capaz de olhar para a sua vida como uma jornada vasta de conhecimento, né? Você não menospreza, não deleta quem você foi até esse momento, por mais empolgada que você esteja com a sua formação em coaching, bem isso. E né? outra coisa, né, que geralmente acontece é que parece que acontece um sepultamento ali do passado, de tudo que aconteceu, e aí a pessoa fala vida nova, e tem medo Porque de olhar. coaching é foco no futuro, então vamos esquecer o que está para trás, né? Exatamente. Perfeito, Não, só que na questão do posicionamento, a gente criou uma história, como você falou, uma história profissional, uma história pessoal. A gente não pode deletar isso. Até porque perfeito. as pessoas ao nosso redor não deletou isso. É isso mesmo. É E é isso mesmo. construir mesmo. E aí é como construir esse caminho, né? E mostrar para as pessoas que, olha, eu trabalhei com isso e agora eu faço isso com o coaching. Perfeito. Ou Né? seja, agora eu tenho uma ferramenta poderosa, né, de construção de resultado, mas eu não deixo de ter uma expertise e eu não deixo de ter uma caminhada até aqui, que inclusive pode ser pautada apenas não só na sua conduta profissional, mas nas suas características pessoais, né? Naquilo que as pessoas enxergam em você. Beleza, mas, Paulo, eu nunca fui nada. Eu não sou médico, eu não sou engenheiro, eu fiz um cursinho mequetrefe, tá, mas as pessoas reconhecem você por quem você é, né? Pelas suas características pessoais. Tem um pouco disso também, não tem? Com certeza. E aí, o que é legal, né? A gente começa a ver quais são os talentos que a gente já desenvolveu, que a gente pode continuar Legal. aprimorando, desenvolvendo. E eu vejo que alguns, por exemplo, falar em câmera, falar público, falar em público e etc., nunca foi uma habilidade que eu tive. Eu sempre me esquivei disso, sabe? Nem me Então, fale. Nem me fale. assim, algumas habilidades e talentos a gente vai desenvolvendo durante a jornada. Mas outros que a gente já gostava e etc., a gente pega aquilo, se agarra naquilo e faz acontecer. Uma coisa que me ajudou muito é minha noção de estética e design. Então, eu fazia propostas maravilhosas para os meus clientes, assim, bonitas, todo bonitinho, o site, tudo. Então, foi um diferencial muito grande no meu posicionamento. Uau. E como que eu usei, por exemplo, eu lembro, Dri, E isso não tem nada a ver com a parte técnica do nada coaching, a ver, mas que nada faz uma total diferença na hora de fechar um contrato. total.
Total. Eu lembro que quando na questão do posicionamento, eu falei, cara, eu preciso me parecer uma empresa grande, gigante e tal. Como que eu vou como que eu vou parecer isso? Aí eu olhava para empresas no mundo, como que eles escreviam o nome deles, geralmente era em inglês, e tinha um eco no final, Eu company. lembro. E aí, como que é a letra, como que é a fonte da letra. E aí foi todo um trabalho assim, Uau, e que uau, ajudou muito no posicionamento. Então, o posicionamento é quem você é, exatamente o que você falou, e quem você quer passar que é para as outras pessoas. uau. E aí você pegou um gancho que é das habilidades a serem desenvolvidas, que está relacionado realmente a você expandir isso. Porque uma vez que você escolha quem você vai ajudar, você não pode se restringir a quem está no seu raio de 50 quilômetros, né? Senão, Sim, coitado de quem de repente vive numa cidade interior e tem uma mega habilidade, uma mega vontade de ajudar. Porque tudo bem se você é um coach que quer atuar com 2, 3 pessoas, mas ninguém precisa se render a isso, né? E de repente você tem a chance de ajudar alguém que está do outro lado do mundo, mas que tem as características e que tem o perfil que você gostaria de atingir, né? E aí a gente tem hoje a poderosa máquina que é a tecnologia, né? Que aproxima a gente das pessoas. E aí você também, hoje, Paulo, uma coisa que eu vejo muito, muito, muito bacana é o quanto você é, faz você mesmo, né? Do it yourself, aquela coisa do você não precisa ter uma equipe de 10 pessoas para conseguir chegar até o seu público, né? exato. Como é que é isso? Como é que você dá conta? Então, É isso, essa é a pergunta, como é que você dá conta? Porque não é muita informação, tem que dominar um monte de coisa, tem que fazer um monte de coisa. Como é que a gente começa? olha, é uma ferramenta de cada vez, né? Bom. Então, por exemplo, assim, de acordo com o seu nicho, de acordo com o público, de acordo com a sua especialidade, as pessoas vão preferir se comunicar através de pode ser Facebook, pode ser um LinkedIn, pode ser alguma outra rede social, pode ser pelo YouTube, pode ser, ou até mesmo presencialmente, né? Mas o que é legal disso? Quando a gente sabe que a gente conhece o público, a gente sabe a forma aonde ele já está para você Perfeito. realmente ser ouvido, né? Já que você é uma voz, você tem que ser ouvido também, né? Para fazer efeito, Perfeito. Quer dizer, onde né? é que está o seu público, né? Tem gente que tem público que está mais no Facebook, tem público que está mais no Instagram, tem público que está mais no Snapchat, sei lá, ou tem público que está mais no e-mail. Exatamente. E aí Legal. você vai aprender a ferramenta que você precisa. Mas é por partes, né? Você aprende a primeira ferramenta que, nossa, essa aqui é a que meu público sempre está lá. Então você vai correr atrás daquela. Ah, é Facebook, vai aprender Facebook, vai aprender a parte de anúncios e etc. Live, né? Legal. Que hoje é uma ferramenta sensacional, né? E tem muitos coaches usando do jeito certo, muitos coaches usando do jeito errado, mas é como eu falei, é questão de posicionamento. A partir do momento que você tem uma especialidade, conhece o seu público, né, você consegue passar conteúdo relevante e não ficar mais falando o mais do mesmo, né, sobre, por exemplo, inteligência emocional, estado mental e que todo mundo fala disso. Mas se você traz isso para uma especialidade, para um resultado específico que aquilo pode gerar, muda o tom da conversa, entendeu? Então a conversa também tem um tom, a voz tem um tom. Então, Ou seja, você escolhe com quem você vai falar e aí você começa a entender as necessidades específicas dessas pessoas. Então você exato. não precisa mais falar também de assuntos que todas as pessoas estão falando. Você pode até pegar o gancho de algo que as pessoas estejam falando, mas você vai conseguir se doar de maneira específica e claramente suprir as necessidades, né, e criar um vínculo com essas pessoas. Exatamente. Você não somente vai falar o que você quer falar, mas você vai falar o que as pessoas também estão precisando ouvir para aquela transformação Perfeito. acontecer. Isso que E é esse, legal. e esse é um erro, né, Paulo? Assim, muitas vezes a gente fala por necessidade nossa e É, não por necessidade do outro. Você tá rindo porque você sabe, né? Que eu de vez em quando fico pensando, gente, eu tô falando isso porque eu preciso falar ou porque eu quero que alguém escute. É um né? pouco disso, né? Ou seja, quando você se torna especialista, você tem um poder de empatia muito maior. Com Então certeza. você consegue calçar os sapatos do outro. Não, isso aqui eu posso deletar, isso aqui eu tô ouvindo, tô enchendo o ouvido do cara. Ele não É, está interessado em ouvir isso.
Ele está interessado em ouvir outra coisa. E estou eu aqui querendo dar lição de moral em algo que para ele tanto fez como tanto faz. É Sendo bem bem honesta, né? lição de moral é o que impera, né? Não, eu tô vestindo a carapuça aqui, porque eu acho que muitas vezes a gente, como coach, a gente tem tão boa intenção, a gente tem tanta coisa, tanta vontade de ajudar, que a gente quer, muitas vezes, vomitar todo o nosso conhecimento, todo o nosso poder de ajuda no nosso coach, no nosso público. E não é por aí. As pessoas não estão nem preparadas, né, para absorver tudo que a gente tem para dar. Então, a gente precisa escolher. Então, essa sua fala foi muito pertinente por causa disso. Quando você domina uma ferramenta de cada vez e você se torna especialista, você entende qual é o remédio certo para aquele público, né? Não adianta eu sair falando que nem uma matraca. É um Pois pouco é. disso. Porque aí a gente acaba se tornando, com certeza, quem está vendo a gente aí, ouvindo e tal, a gente vai acabar se tornando um pregador de praça que fica com o megafone falando os quatro ventos, só que ninguém tá ouvindo, né? E às vezes o cara tá na melhor das intenções ali, né? O cara, Perfeito. poxa, tá assim, só que, e aí, né? Então isso é muito Perfeito. complicado. É realmente entender o nosso público, entender o que a gente realmente tem de diferencial e olhar, oh, nossa, que ferramenta eu preciso dominar para atingir mais pessoas desse público. Uau, uau, legal. Então, assim, primeiro passo, vamos lá. A pessoa que quer, que está patinando, né? Porque você é o rei de ajudar as pessoas a pararem de patinar. A pessoa está patinando no coaching. Fez a sua formação, está muito bem intencionado, mas, cara, parece que ninguém me ouve. Eu faço uma postagem que me demandou lá 40 minutos de cabeça fritando e eu tenho 3 curtidas, né? Uma minha, um do meu pai e da minha mãe, né? Como é que eu faço? Primeiro passo. Primeiro passo, às vezes, seu pai, sua mãe, seus amigos não são seu público. Não, ia dizer assim, pai e mãe, não curte mais. Eu quero sentir. Mas aí que tá, eu vejo, tem essa frustração acontece porque muitas vezes os amigos que a gente tem no nosso Face são amigos do passado, né, e etc. E eles não têm nada a ver do que a gente está fazendo agora, né, com o coaching. E aí você tem que Ele tem até começar medo de assim. curtir, né? Vai que Pois essa é uma seita nova que essa pessoa aí está inventando. Vou curtir esse negócio, vou começar a fazer parte desse negócio. Não, deixa eu passar batido. exatamente, mas tem um outro ponto. Muitas pessoas, a maioria esmagadora, vê, lê, pode ver tudo, etc., até clicar, mas não vai curtir. E isso é muito importante. Isso é muito importante. Ainda mais quando você está falando de um assunto um pouco mais assim que a pessoa tem que, como posso dizer, imagina um post assim, né, você tem problemas de relacionamento com a sua esposa? Quem que vai curtir esse negócio? Tá assumindo que tem, né? Olha que coisa interessante, ou seja, você precisa baixar o seu nível de vaidade e você precisa estar mirando na coisa certa, que é fazer a sua mensagem chegar. De repente, não é o post que tem mais curtida, mas aquele que tem mais visualização. Exatamente, exatamente. Tem mais cliques, tem mais pessoas ali que... Até uma coisa que eu coloco na palestra, né, Dri, que a pessoa, ela precisa... Você precisa dos contatos daquela pessoa para você, então, ter uma conversa mais íntima com ela, entender realmente, de fato, o que ela está precisando e fazer até uma sessão, né, experimental com ela. Porque um ponto importante, viu, Dri? Coach é um serviço premium. Então, essa é uma mensagem importante. Para de querer mostrar o coach como se fosse algo extremamente acessível, que todo mundo pode, que isso, aquilo, outro. Não, coach é um negócio premium. Legal, Né? legal, legal. Essa ficha tem que cair. Não dá para você querer vender coaching como se você estivesse vendendo banana na feira. Exatamente. Uau! Não é, entendeu? Não é pastel de feira, não é banana, não é nada. Não é commodity. Coach é um negócio premium. É uma BMW, é um carro, um Bugatti, entendeu? É um carro top, sabe? Perfeito. A pessoa vai personalizar de acordo com a necessidade dela. Uhum, uhum, Né? Não é um produto para massa, não. perfeito. Isso é uma ficha que tem que cair. Então, você falou assim, o que que a pessoa, pô, tô perdido, tô patinando. Primeira pergunta você tem que responder, no que você é bom? Né? O que que você faz com o pé nas costas? Né? Que você faz de olho fechado, assim.
e que faz parte da sua experiência de vida, do seu conhecimento, e aquela coisa que você curte muito, sabe? Querer saber mais, querer buscar mais. Coaching vai ser uma dessas coisas, que eu tenho certeza que você vai querer saber mais sobre comportamento humano, neurociência e por aí vai. Mas além do coaching, aquela especialidade que vai moldar o coaching para gerar um resultado específico, né, e mensurável para o seu cliente, que você vai construir case em cima daquilo. Que as pessoas vão falar, nossa, olha, para esse tipo de coisa, ó, recomendo ali a Adriana, recomendo ali o João, a Maria e tal. Vai lá. Legal. Então, é isso. No que você é bom? Legal. E aí, qual tipo de transformação você quer gerar para o seu cliente? Legal. 2 perguntas. Então, o que você faz com o pé nas costas? No que você é bom? E que tipo de transformação você quer gerar no seu cliente? Uau, tipo assim, são só 2 perguntas para você dormir e acordar, tipo, 2 semanas pensando nelas. Só isso. Tá super tranquilo. Legal, legal. Paulo, para a gente terminar, se você pudesse, assim, porque a gente se conhece há quase uma década, né? Falando de coaching, se encontrando e debatendo e vendo o coaching prosperar, né? Se consolidar, não só como moda, né? A moda já passou, já é um movimento consistente. Então, assim, para a gente terminar, se você pudesse dar um recado para quem está chegando agora no mercado, para quem está, de repente, fazendo a sua primeira formação ou se interessando, buscando a sua primeira formação, fascinado, entusiasmado com o mundo do coaching, qual seria? Adri, para de perder tempo, né, querendo atirar para todo quanto é lado, né? Escolhe aí pelo menos 3 modalidades do coaching. 3 modalidades. Você pode falar assim, nossa, eu gosto tanto aqui dentro do Life, eu gosto dessa parte de relacionamento, eu gosto dessa parte da carreira executiva, eu gosto de team coaching, coaching de times e tal. Legal, testa, né? Testa. E ver o que realmente te dá tesão, né? Porque às vezes a gente tem uma impressão daquilo, que nossa, aqui vai ser muito legal e etc, aqui, né? E às vezes na prática você vai ver que aquilo é um trabalho muito maçante, que vai onerar muito do seu tempo, da sua energia, né? Por exemplo, um coach executivo mesmo, você não consegue atender mais de 3 por dia, porque no último você já está acabado, você não consegue mais gerar o nível de resultado que você gerou no primeiro. Então, isso é muito importante, mas você só vai conseguir fazer isso experimentando. Então, para tirar essa questão, essa dúvida de, mas será que eu vou escolher um só, eu vou morrer com aquilo? Não, peraí, é um ponto inicial, né? A especialidade é um ponto inicial. E aí depois as pessoas vão te buscar para outros trabalhos, né? Porque é impossível, né, Dri, você fazer um coach executivo e não falar da parte da vida pessoal do cara. Da mesma coisa, um negócio, você não tem como não falar da equipe ou do próprio executivo. Ou no coach de vida, por exemplo, você está num relacionamento, às vezes você vai falar a parte de saúde também ali dentro, né? Educação de filhos e tal. Então as pessoas, uma coisa vai puxando a outra, porque a gente, né, é uma unidade, né? A gente tem tudo dentro da gente. Então um assunto vai puxar o outro. E é interessante. Escolha o seu ponto inicial mesmo para começar o trabalho. Se for necessário, escolha 3 que você sinta realmente à vontade para você testar se aquilo é a sua praia mesmo. Que é muito importante você escolher a praia certa para você trabalhar no coaching. Uau! Ou seja, para de atirar para todo lado, mas para isso acontecer, você precisa testar para não ficar com aquela sensação de que você abriu mão de algo que, na verdade, nem era relevante para você, mas se você não tiver testado, você vai ter aquela sensação de que você está pagando um preço que na verdade, nem existe. Nem preço você está pagando, né? E outra coisa, Adri, muito importante. E para de se apresentar assim, eu sou um coach. A pessoa com interrogação na cara, né? Coach é um processo que envolve um coach, não sei o que, um coach profissional que gera em alta performance, blá, blá, blá. E a pessoa tá ouvindo blá, 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 blá. Para de falar palavras difíceis, né, para as pessoas, alta performance e alta produtividade, otimização de resultado e aquele coachês da coisa ali, é que não significa nada, né? Quanto mais específico você, por isso essas perguntas, é o que você faz com o pé nas costas, que a pessoa vai perguntar, o que você faz? Você vai falar que é coach? Mas espera aí, a sua especialidade é maior que o coach. Né? Que, se você falar para aquela pessoa que resultado você gera para as pessoas, ela vai falar, nossa, eu conheço alguém que precisa desse resultado. Ou eu preciso desse resultado. Então, isso é legal.
Uau! Falar dos resultados que você gera na vida das pessoas, na parte profissional das pessoas, ou nos negócios das pessoas. Que aí você vai ver a diferença aí na sua abordagem. Eu espero que alguém consiga dormir depois desse bate-papo. Eu espero que a cabeça alguma hora pare de girar, mas tudo bem. Paulo, sempre um prazer conversar com você. Eu poderia ficar horas aqui, porque os nossos papos são sempre uma coisa que leva a outra e a gente aprofunda em pontos que eu acho que são sempre inesgotáveis. Acho que essa é a palavra. Porque esse é um assunto que a gente refina, refina, refina e não tem fim. Porque são discussões saudáveis sobre realmente a evolução da nossa atuação. Então, eu quero te agradecer muito por mais uma vez eu poder contar com o seu profissionalismo, com a sua doação, com a sua generosidade e com a sua amizade, porque eu acho que no mundo do coaching esse é um grande diferencial. A gente ter pessoas ao nosso lado que são nossos braços alongados, as nossas pernas mais fortes, e você é uma dessas pessoas, uma dessas peças-chave que eu posso contar, que eu sei que estão representando o coaching com seriedade, mas mais do que isso, com generosidade mesmo, com vontade de impactar e fazer o coach dar certo e fazer o coaching ser uma ferramenta realmente de transformação. Então, muito obrigada. Dri, muito obrigado mesmo por esse bate-papo. Eu agradeço cada um que assistiu aqui hoje também. E é sempre um grande prazer, Dri, conversar com você. E realmente, se a gente não segurar a boca aqui, a gente passa dias conversando. Vai ser bom demais te encontrar e a gente poder bater um papo de uma forma tão rica e prazerosa assim. Muito bom. Obrigada, querido. Para você que assistiu a gente, eu espero que você tenha tomado as suas notas. Eu espero que você leve desse bate-papo muita reflexão, muitos insights, mas principalmente decisões importantes para começar a balizar de uma vez por todas a sua trajetória e parar de vez com a história da patinação e eu não nasci para isso. Você nasceu sim, se você sente que você pode ajudar as pessoas. O coaching é uma ferramenta de transformação muito poderosa que merece a sua dedicação e o seu teste, né? Então, muito obrigada a você que esteve aqui, muito obrigado, Paulo, e a gente se vê em breve. Um beijo grande.